Oi, eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo da EDS. Você sabe muito bem. EDS é 10. EDS é a Estrada dos Sonhos. E a EDS fica aqui, na cidade de Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro, centro-sul fluminense. Hoje deu uma esquentadinha e nós estamos aqui em Miguel Pereira com 22 graus, que é, por sinal, uma temperatura deliciosa, e você sabe muito bem que a EDS fica na cidade que tem o terceiro melhor clima do mundo. Para mim é o melhor, mas dizem que é o terceiro, vamos de terceiro mesmo. Hoje, aqui nessa live, a gente vai continuar, né? Eu comecei ontem, no dia 15 de novembro, hoje, dia 16 de novembro, terça-feira, e a gente vai dar continuidade. Obrigado aí pelos coraçõezinhos, Malu, Márcia batendo ponto também, Malu também batendo ponto, legal. E a gente começou ontem, dia 15 de novembro, se você não viu, dá uma olhada lá, uma série, né? Hoje em dia tem série Casa de Papel, tem um monte de série aí na televisão, tem um monte de coisa, e nós resolvemos fazer uma série que nós colocamos em carrossel, colocamos em stories e colocamos aqui na live, como a gente está fazendo aqui. E essa série, que é a Estrada do Sonho em Séries, ela é uma série sobre a história do Braguinha. É uma história baseada em fatos reais, e tudo que é contado aqui tem uma misturazinha de ficção, mas ela é muito real. E eu tenho certeza que a história do Braguinha tem tudo a ver contigo, e você vai ver, pelo que a gente vai falar hoje, como, às vezes, você querendo ajudar, você acaba atrapalhando. Eu conheço casos assim, não só o do Braguinha, mas outros também. Oi, Aparecida, boa noite, chegando aí também, pessoal chegando devagarzinho, e é muito bom estar aqui com vocês. Agora, olha só que interessante, eu vou contar um pedacinho dessa história, e eu contava ontem que Braguinha ele era um garoto muito sonhador, e ele tinha uma vontade, ele gostava de morar, ele queria viver numa cidade pequena. E assim ele fez, ele sonhava com isso. Só que os pais dele tinham planos diferentes. O pai era médico, tinha um laboratório e queria que o Braguinha se tornasse médico e desse continuidade ao trabalho do laboratório. Só que o garoto não queria. O garoto não estava muito afim disso. E aí começou a criar um certo antagonismo, uma situação difícil em casa. Mas ele era uma criança, e as crianças acabam aceitando. Bom, uma outra coisa que é interessante para você saber também da história do Braguinha é que o pai dele tinha grana. Era uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa, de classe média alta, né? Mas o pai dele, ele não era daqueles caras consumistas, né, que gostavam de comprar as coisas do último modelo, o carro do último modelo. Ele não tinha nada a ver com consumista. Mas ele tinha grana, né? E o que o pai do Braguinha gostava, na verdade, era de estudar das ciências. Isso era o que o velho gostava. Nem era tão velho assim, o Braguinha era, né? E aí o que ele fez, né? Botou o filho dele num colégio
top de linha num dos melhores colégios do Rio de Janeiro, que era onde eles viviam. Esse colégio era na praia de Botafogo, colégio caro mesmo. E onde estudavam alunos, crianças de alto poder aquisitivo. E o Braguinha via descer dos carros chiques, elegantes, com motoristas, aqueles alunos bem vestidos. Tinha um garoto na escola, na sala do Braguinha, que vocês não vão acreditar nisso, mas é verdade. Acredite quem quiser. O que eu vou contar aqui da sala é a pura verdade. Esse garoto nunca repetiu uma roupa. E a gente brincava. Hoje ele está com a roupa 16 de novembro. Aí você pode pensar assim, eu sei. Então, hoje ele botava aquela calça vermelha com aquela camisa branca. E amanhã ele botava aquela calça vermelha com a camisa azul. Não, ele só usava aquela calça vermelha uma vez no ano. Depois jogava fora, dava, sei lá o que ele fazia com a calça. Nunca mais ele ia usar aquela calça. Uma calça jeans, ele usava, mas tem um monte de gente fazendo perguntas aqui, mas eu não vou responder. Isso aí fica na curiosidade. Mas é a verdade. Então, era esse nível. Os caras tinham muita grana, muita grana. Mas, como o pai do Braguinha, ele até tinha grana, bastante, podia dar um monte de coisa para o filho, mas não dava, porque ele não era consumista, ele queria dar educação. Grande, barato. O que o Braguinha quisesse de livro, de qualquer coisa assim, de curso, ele dava. Mas se fosse um celular, se fosse alguma coisa assim, não rolava, não tinha esse papo. Eu estou rindo aqui, que está tendo aqui uma discussão aqui no Facebook, o pessoal está achando que é uma pessoa, aí se não é. Eu não vou dizer, porque o importante aqui é a história do Braguinha. E aí, o que acontecia? O Braguinha ele vivia numa história, numa situação simples. A casa dele era até confortável, mas era simples. E quando o Braguinha ia fazer trabalhos de casa, na casa dos amiguinhos dele, o Braguinha chegava lá, ficava com o olho arregalado. Mansões. Uma delas era no Jardim Botânico. Nossa, brincadeira, mordomo. Ele só tinha visto mordomo nas televisões. Ali ele viu mesmo como eram chiques as coisas. E isso era uma coisa que, em vez de alegrar o Braguinha, ele se sentia menor, se sentia pequeno. Eu conheço casos de pessoas que falam assim, não, eu quero dar a melhor educação para o meu filho. Não interessa, eu vou acordar mais cedo, vou dormir mais tarde, vou trabalhar mais, vou rebolar, mas eu vou pagar um colégio bom, de primeira, para o meu filho. Eu não sei se isso é o ideal. Talvez, para uma pessoa que não tenha uma formação escolar boa, talvez valha a pena. Mas eu não sei se essa é a melhor opção, não, porque essa criança pode passar a mesma coisa que o Braguinha passou. Ele vai para o colégio e aí o pai, às vezes, paga aquelas mensalidades do colégio com muita dificuldade e, às vezes, atrasa. E, às vezes, fica aquela coisa, porque vaza que o pai não pagou um mês ou está devendo 2, 3 meses para o colégio, e aquilo vaza e a criança fica morrendo de vergonha dentro da sala de aula. E, às vezes, quando ela vai na casa dos coleguinhas, é tudo chique, e ela tem vergonha de levar os coleguinhas na casa dela. Claro que eu estou generalizando, isso não é sempre assim, mas essas situações acontecem. E aí ele tem vergonha de levar os coleguinhas na casa dele, porque quando ele vai na casa dos coleguinhas é tudo
chique, tudo rico. E ele, tadinho, ele não tem condição, e às vezes o pai é uma pessoa simples. A intenção do pai e da mãe é a melhor possível, ou as intenções são as melhores possíveis. Mas, querendo dar o melhor, acaba que aquela criança ela se torna um peixe fora d'água. Naquela situação que ela se encontra, ela fica numa situação ali muito desconfortável. E não é só uma questão assim, não, mas criança não liga, criança liga. E ela sente também que ela é um peso. Isso não é claro que a criança ela não vai ter clareza dessas coisas, mas às vezes ela sente que ela está sendo pesada, a educação aquilo ali está sacrificando muitos pais dela. E os pais dela, para poderem dar conta daquela condição, tem que trabalhar muito. E aí fica um pouco com ela. E aí, às vezes, ela podia preferir ficar mais tempo com os pais do que ficar tanto tempo assim, os pais ficarem tanto tempo trabalhando e não ficarem do lado dela. E acontece também que os pais acabam ficando estressados. Fala Roberto, Aparecida, Malu, Sônia, tem uma galera chegando, Mary, Márcia, o pessoal chegando aí. Então, fica uma situação assim complicada, porque os pais, para darem conta daquele colégio caro, eles ficam estressados, porque aquilo não é uma coisa natural. Eles têm que trabalhar muito, eles têm que se esforçar muito para darem conta de pagar aquelas mensalidades. E eles ficam nervosos. E nervosos, se o filho tira lá uma nota que não é muito boa, nossa, aquilo ali acaba complicando. Claro que o filho vai querer tentar tirar uma nota boa, mas sabe aquela loucura, aquela celeuma que cria dentro de casa? Paz, Nina. E era isso que o Braguinha sentia. Não porque os pais tivessem dificuldade de pagar a escola para ele, que não tinha, mas era uma situação onde a realidade daqueles coleguinhas dele não tinha nada a ver com a realidade do Braguinha. E o Braguinha nem queria estar ali naqueles colégios chiques, ele era uma pessoa simples, realmente. E eu já dou essa dica, porque fica uma coisa muito, eu vou dizer, esquizofrênica. O que eu quero dizer? O que é esquizofrenia? Ah, é maluco? Não. Esquizofrenia esquizo significa divisão, frenos significa pensamento. Esquizofrenia é divisão de pensamento. É quando você está numa situação que não tem nada a ver contigo. Então, você está ali naquele lugar, mas aquele lugar não tem nada a ver com você. Então, uma coisa louca. As coisas não têm nada a ver uma coisa com a outra. E a realidade do Braguinha era mais ou menos essa. Ele queria uma coisa, mas os pais queriam outra. Ele não gostava daquele colégio, mas os pais queriam que ele estudasse naquele colégio. Cara, as notas do Braguinha começaram a ficar ruins. A intenção dos pais era a melhor possível. E o que acontecia, olha só que loucura, a gente falou disso ontem, né? Um vento forte soprava contra seus sonhos, trazendo uma nuvem de poeira. Então, as coisas não eram claras. Não havia as coisas não caminhavam na mesma direção. Braguinha queria uma coisa, os pais queriam outra. Braguinha não queria aquele colégio chique, os pais queriam um colégio chique. Não tinha, o cara, coitado da criança, ele não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E ele ficava piradinho. E, piradinho, as notas começaram a cair. Bom, aí o que aconteceu? Botaram o moleque num professor particular. Que aí começaram a forçar a educação para ele tirar nota boa e conseguir acompanhar a sala, né? E o moleque não era burro, o moleque era até inteligente, só que ele não... É como você querer fazer uma coisa, a pessoa, você está num lugar que você não quer estar, o que você quer fazer é sair dali. E esse era o caso do Braguinha. E aí
as notas iam piorando, piorando, não adiantava o professor particular, porque se a coisa está errada, né, não adianta você fazer mais para a coisa dar certo. Né? Não adianta. Para você mudar o jogo, você tem que fazer a coisa certa. Se você não faz a coisa certa, você não vai mudar o jogo. Você só vai piorar mais ainda as coisas para o seu lado. E era o que estava acontecendo com o garoto. Distante dos sonhos e deslocado na escola, suas notas iam de mal a pior. As aulas particulares reforçavam o que ele não queria e de nada adiantava. Não adianta seguir em frente sempre pelo caminho errado. Essa era a mensagem que eu queria dar para você. Então, é muito importante para você, né? Você que está tocando a tua vida, né? Procura, às vezes você está tão nervosa, tão tensa, você está tão irritada que você não consegue ver as coisas direito. Não adianta você fazer mais, que você também não vai conseguir melhorar as coisas porque você acha que está fazendo pouco. Não adianta. Não adianta você fazer mais coisas erradas, porque mais coisas erradas não vai tornar a tua vida uma vida correta. Esse é o problema. Você tem que parar e voltar e acalmar a tua cabeça e ouvir o teu coração. Tem uma situação difícil nisso, porque tem uma outra situação que é legal você saber também e que ocorre. É que quanto mais perto você chega dos seus objetivos, mais se intensificam as dificuldades. Eu estou aqui agora com 3 câmeras. Um outro dia eu mostro aqui. Eu estou no Zoom, agora, o vídeo de ontem eu botei no YouTube, estou com o Facebook e estou com o Instagram aqui. E ontem deu certo, foi um sufoco, hoje também foi meio complicado, mas eu consegui botar o vídeo no YouTube, estou no Instagram e estou no Facebook. Eu estou lutando para fazer isso já há um tempão. E esses vídeos eu vou ver se eu dou uma trabalhada neles para eles melhorarem também. Então, assim, eu tenho lutado muito e estou fazendo o meu curso, eu tenho feito muita coisa e estou criando uma história, uma novela. Essa novela, a história do Braguinha, vai continuar amanhã. E depois da manhã, e ela vai continuando, você vai entender. E através de um exemplo, a gente, em psicologia ou em medicina, em área médica, a gente chama isso estudo de caso. Então, um estudo de caso, quando você faz um estudo de caso, você pega a história de um paciente, que no caso aqui é o Braguinha, e isso serve para um monte de coisa. Né? Você falou do Colégio Pedro II, onde você estudou? Não, eu não falei do Colégio Pedro II. Eu estudei no Colégio Pedro II. Roberto também estudou, né, Roberto? Lá no Pedro II, uma escola maravilhosa, estudava latim, aprendi a falar francês no Colégio Pedro II. Mas não é o caso agora, a gente não está falando disso. E a outra coisa que é importante, não só para você, é na sua relação com seus filhos, se você os tem, né? Então, ouvir o seu filho com amor. Porque não adianta você forçar a barra com o moleque para ele seguir num determinado caminho, se isso não é a vocação dele. Então, vai haver um conflito, um ponto de tensão. E quando há esse ponto de tensão, onde um quer e o outro não quer, a coisa não rola, não funciona legal. Então, é muito interessante você dar uma parada na sua vida, ouvir o seu coração, ouvir o coração das pessoas que estão à sua volta. Pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seus filhos, pode ser seus funcionários, pode ser um colaborador, uma pessoa que trabalha contigo, uma secretária do lar, uma empregada doméstica, uma pessoa que faz faxina na sua casa, ou se você faz
a faxina na casa de alguém, se você trabalha na casa de alguém, é importante sentir as coisas e não forçar, não adianta impor. As coisas mais trabalhadas, elas tendem a fluir muito melhor. Então, é importante a gente ouvir com o coração e usar a cabeça, o cérebro, para colocar a gente, né, para a gente dar os passos mais acertados na vida da gente. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para você hoje. Pegando esse exemplo do Braguinha, e onde existe aí uma outra pessoa, ele estava numa situação muito louca. Ele estava num colégio que ele não estava afim, que era um colégio caro, ele estava sendo induzido. Os pais dele não falavam assim. Olha só que loucura. Os pais dele falavam assim: não, ele pode ser o que ele quiser na vida dele, porque é chique falar isso. Exatamente, Nina. Exatamente. Saber a hora de falar e saber a hora de calar. Porque você, não só a Nina, qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo ou essa live, você fala assim, não, eu quero que... Eu dou liberdade para os meus filhos, eles podem fazer o que eles quiserem, desde que eles estudem e se formem numa faculdade. Então, que liberdade é essa, né? Eu acho que terminar o ensino médio, isso é fundamental, ninguém discute isso, né? Eu acho que é básico isso, né? Agora, o moleque vai ter que fazer uma faculdade? Isso era coisa do tempo da minha avó, que tem que fazer uma faculdade. Hoje em dia, eu estou ensinando aqui algumas coisas para você no celular. Na época da minha avó não tinha live, não tinha ensino online, não tinha, como é que chama isso? Isso aqui é EAD, ensino à distância. Não tinha isso. Então, cara, eu estudo muito, 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 muito. Eu gasto uma grana pagando cursos online. Eu já falei isso aqui, só num curso eu paguei 20 pratas, 20 mil reais. Em cursos pela internet eu paguei mais 40 mil. Em cursos para a internet, para estar aqui falando contigo. Então, tem faculdade que você nem vai gastar isso. É difícil, mas quando conseguir entender e ir por esse caminho, as coisas começam a entrar nos eixos. E quando a pessoa é difícil? Às vezes, não é. A pessoa não é difícil. Às vezes, o que está difícil é a relação. Ninguém é tão difícil assim. O ser humano não é uma coisa tão complicada. Às vezes, você quer uma coisa para a pessoa, mas você não está ouvindo. E sabe o que acontece? É muito comum, tá? Presta atenção no que eu vou dizer agora. Essas histórias de braguinhas que estão, assim, você fala para o seu filho, não, ele pode fazer o que ele quiser, desde que... Então, não é o que ele quiser, né? Já tem uma condição aí. E quando entram essas situações truncadas, a chance do moleque cair nas drogas é muito grande, porque já está tudo muito louco. Ele precisa de um anestésico, coitado. Claro que não, né? Mas ele vai achar isso. Pô, a coisa está muito doida, cara. Que isso? Eu faço uma coisa que eu não quero, eu estudo num lugar que eu não quero. Não é que a gente tem que fazer todas as vontades de uma criança, não. Absolutamente, eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que você tem que ouvir e procurar dar ferramentas para que ela siga o caminho que é dos sonhos dela. Porque, mas eu não quero que ele passe pelo que eu passei. Eu não tive isso e eu quero dar isso para ele. Você não quer dar, você quer empurrar a goela abaixo. Goela abaixo. Tem que ver o que o moleque quer. Ah, não, porque eu passei muita dificuldade, eu sei o que eu passei, eu não quero que ele passe por isso. Perguntou para ele se ele não quer passar por isso também? E isso é em qualquer relacionamento, com seus colaboradores, com seus funcionários, com a sua família, com seus irmãos. Ouve. Não, eu sou o dono da verdade, eu sei o que é melhor para todo mundo. Na minha casa, eu sei o que é melhor para minha mãe, para minha irmã, para o meu... Pô, olha só a merda que ela está fazendo.
Aí você julga. Quem que não julga? Está sempre julgando. Você é dona da verdade. E não é. E acaba que quando você tem o poder na tua mão, quando é de um, né? Você tem um poder sobre um filho, você tem um poder sobre um empregado. Ah, se ele sair, tem 5, 10 para entrar na vaga dele. E aí você brinca, você pinta, você impõe, você, né, quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Então, cara, isso não funciona. E se você trabalha com uma equipe de pessoas e você só impõe, 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 e não ouve os seus colaboradores, se você vai vender pizza na esquina, montar uma pizzaria, e você não ouve os seus clientes, o que eles querem, o que eles gostam, não, a melhor pizza que tem é a calabresa. Mas, às vezes, você trabalha num lugar onde as pessoas dizem, eu não como pizza calabresa porque eu sou vegetariano. Aí você quer empurrar aquilo, não, mas a minha calabresa é a melhor que tem. Eu vou oferecer, mas eu não quero calabresa. Né? Aí você não ouve. E se você não ouve, as pessoas vão se afastando de você. Você vai criando um clima louco dentro da sua casa, dentro da sua loja, dentro da sua firma. E quando se trata de uma criança, o que fazer? Ouve a criança. Você precisa dar limites para a criança. A criança não pode fazer tudo o que ela quer. Né? Hoje eu estava... Foi hoje? Não. Foi ontem. Sei lá qual foi o dia. Acho que foi ontem. Hoje ou ontem, não faz mal. A criança... Foi ontem. A criança chegou no restaurante, uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E essa criança começou a gritar no restaurante. Normal. Os pais ficaram ali. É coisa de criança, não é coisa de criança. É coisa de criança que não recebe limite. E as pessoas têm dificuldade de dar limites para uma criança. Uma coisa é você dar limites, a outra coisa é você impor o que ela tem que fazer. Né? E a criança gritava lá, assim, de nada. Ela não estava chorando, ela gritava, do nada. Gritava. E os pais ficavam vendo. Quando eu era criança, imagina se eu ia gritar num lugar público. Não ia mesmo. Né? E eu tenho certeza que tem pais que chegam assim, meu filho, isso aqui é um lugar público, você não pode gritar. É lógico que, às vezes, uma criança chora porque está com dor, porque está com sono. Tudo bem. Mas gritar do nada à toa, sem mais nem menos, é uma loucura. Então, uma coisa é você dar limite para uma criança. Elas precisam de limites e elas vão te testar para ver se você dá limites para elas. Porque se você não der limite, elas podem se matar num acidente, né? Criança que anda... Vira e mexe aparece aí na internet, criança andando pelo parapeito de uma janela. Né? Tudo bem, coisas de criança acontecem, mas é necessário dar limite para as crianças e as crianças estão sem limites. A outra coisa é você querer impor o que ela vai ser na vida. Ouve com amor. E era esse o recado que eu queria te dar. Para você, né, criar um ambiente de harmonia onde o terreno é fértil para todo mundo, inclusive as crianças, inclusive você, inclusive seus colaboradores, seus familiares, para que tudo floresça naquele ambiente fértil. Um ambiente fértil é um ambiente com menos tensões, com menos conflitos ali naquele ambiente. Esse é um ambiente que vai ser muito mais proativo, muito mais fértil para criatividade e para que todo mundo produza mais e dê mais de si mesmo. Um beijo grande para todos vocês, Aparecida, Nina, Roberto, Malu, Sônia, Letuane, Sônia também aqui, Lavinas, Mary, Márcia, beijo no coração e amanhã a história do Braguinha continua. Uma boa noite para vocês.